Então vamos lá, vamos começar um tópico muito importante na biologia. E para a gente começar a entender esse assunto, eu vou colocar uma coisa bem conceitual que vai puxar todo o entendimento da parte biológica desse tópico. Então a gente tem aqui uma divisão, 1 dividido por 2 está dando 2. Isso daí matematicamente pode ser uma coisa muito louca, coisa que não faz o menor sentido. Só que na biologia, principalmente no comportamento da célula, isso vai fazer sentido total. Por quê? Porque aqui a gente tem uma divisão que está meio que multiplicando as coisas. Por que eu coloquei isso daqui? Porque a gente vai usar as duas palavras para expressar a mesma coisa. Divisão e multiplicação, quando a gente fala do comportamento da célula, é basicamente a mesma coisa. Quando a gente fala que uma célula se dividiu, é porque ela está multiplicando em quantidade, ela está aumentando em número. Quando a gente fala que uma célula se multiplicou, quer dizer que houve divisão celular. Então é interessante porque essas duas palavras que podem ser bem diferentes e expressar coisas bem diferentes na matemática, na biologia a gente vai poder usar para falar da mesma coisa. Então, como que é possível, né, isso acontecer? De que forma isso tem a ver com a dinâmica das células? Tem a ver com a divisão celular que a gente vai começar a estudar agora, que se chama mitose. Para a gente começar, vamos dar uma olhada aqui nessa figura, que ela pode parecer um sol, só que ela não é um sol, ela é um zigoto. Então a gente tem aqui o resultado de uma fecundação. E a gente sabe, no caso vai ser uma sequência de fotos para o ser humano, a gente sabe que esse zigoto vai dar origem a um neném, a um bebê. E para isso acontecer, você tem que ter um monte de divisão celular uma atrás da outra. Então, por exemplo, ó, você tem imagens simbólicas, não quer dizer que é a foto do mesmo zigoto ou do mesmo embrião. Só que você tem várias divisões celulares acontecendo, você sai de uma célula, 2, você vai para 4, você vai para 8, até você chegar no bebê. Esse estágio que essa foto está simbolizando, que essas imagens estão simbolizando, é a embriogênese, ou seja, é a passagem desde o zigoto, indo da origem ao embrião, que depois dá origem ao neném, que no caso vai nascer. Para isso poder acontecer, a gente precisa de divisão celular uma atrás da outra. Então a gente volta àquele conceito, né? As células estão se dividindo ou elas estão se multiplicando. No caso, em termos práticos, dá a mesma coisa. Aqui a gente tem um vídeo, só para ficar mais claro, mostrando como seria, como se fosse um zigoto, que vai começar a ter um monte de mitose uma atrás da outra. Olha só como é que fica. Então você tem várias divisões, 2, 4, 8, 16 e assim por diante, até você ter um acumulado de células que depois de algumas divisões já pode ser considerado um embrião. Então a grande pergunta que a gente se faz é, por que a célula precisa se dividir? No caso, vamos usar o exemplo das hemácias. Uma hemácia dura ao entorno aí de 3 meses de idade. É a vida dela, 3 meses de vida que uma hemácia tem. Uma pessoa que viva aí aproximadamente 80 anos de idade precisa substituir cada hemácia dela 320 vezes. Um ser humano adulto tem aproximadamente 27 trilhões de hemácias no total. Então você pensa, cada uma dessas 27 trilhões de hemácias vão precisar ser substituídas 320 vezes. Então, se a gente fizer essa multiplicação, no total, ao longo de uma vida de 80 anos, a gente precisa produzir 8 quatrilhões de hemácias ao longo da nossa vida. Então você tem aí o número 8 quatrilhões escrito, para a gente ter uma noção do tamanho, da magnitude desse número. A gente tem outros exemplos também, como o cabelo e a barba, que estão constantemente crescendo. A pele, a nossa pele, a gente troca a nossa pele 10 vezes aí ao longo da vida. Quando a gente dorme, por exemplo, parte da poeira que fica no nosso quarto, que fica na nossa cama, é a nossa pele que descamou, que está soltando. A mucosa do nosso estômago, a mucosa gástrica, a gente tem que trocar semanalmente, diariamente, porque ela está sofrendo corrosão constante. O nosso próprio ácido do nosso estômago, ele corrói a parede do estômago. Então você tem que estar toda hora produzindo mais células, ou seja, você tem que estar fazendo mitose nessas células que estão no estômago. E assim por diante, a gente tem vários outros exemplos. Então agora a gente chega numa parte que eu considero power importante, ou seja, é muito importante. Existe uma coisa chamada premissa da finitude da existência. É uma maneira bonita, uma maneira floreada de dizer o quê? Que existe a morte. As células não são infinitas, as células morrem. E por isso, para o nosso organismo se manter vivo, íntegro, funcionando, a gente precisa que as outras células também façam mitose para irem substituindo as que estão morrendo. Então, na maioria dos casos, a gente tem aí, ó, as células elas se dividem, pois elas morrem.
A gente precisa manter o nosso organismo funcionando, a quantidade de células aproximadamente a mesma. Então a gente precisa que as outras células façam mitose também. Agora eu coloquei algumas frases aqui só para a gente ter noção como que a morte faz parte desse nosso imaginário popular. Por quê? Porque se a gente partir dessa linha de raciocínio, a gente vê que é necessário, ou são necessárias várias mini-mortes acontecendo para que a gente se mantenha vivo. Ou seja, as células vão morrendo e vão fazendo mitose. Então, morrer faz parte da nossa vida. A gente está constantemente morrendo no nível celular para a gente ficar vivo. Então tá aí, por exemplo, a gente tem uma citação de uma música da banda Dream Theater. Viver se torna muito mais fácil quando a gente está morrendo. A gente tem o título de uma música icônica do Metallica, né? Viver é morrer. Então esse imaginário, essa noção da vida e da morte, ela faz parte da nossa história, da nossa vivência como ser humano. Então vamos pegar a lógica principal do que a gente está falando até agora. 1. Para que acontece mitose? Para aumentar o número de células, aumentar a quantidade de células. E a segunda razão é a reposição celular. Quando células estão morrendo e você precisa repor as células que estão morrendo. Cuidado com o número 1 e o número 2, eles não são a mesma coisa. Às vezes você precisa fazer com que uma massa celular cresça muito. O melhor exemplo da lógica 1 é o embrião. O embrião ele precisa aumentar muito em quantidade de células. A gestação humana dura aí 9 meses. Então, o embrião ele sai de um zigoto e chega no estágio de feto, ali, prestes a nascer, por causa dessa quantidade violenta de células que vai aumentando. Então, você precisou fazer muita mitose para isso acontecer. E a 2 é a reposição das células que estão morrendo. Então, não confundir, não achar que o 1 é a mesma coisa que o 2. E o que a gente espera, né, quando a gente tem essa linha de raciocínio lógico? O que a gente espera das células que vão sair como resultado da mitose? A primeira coisa é que as células resultantes elas têm que ter a mesma ploidia da célula-mãe. Para quem não lembra o que é ploidia, no próximo slide eu vou falar o que significa. E a segunda consequência que a gente espera é que as células tenham o mesmo comportamento da célula-mãe. Se você está fazendo uma célula, por exemplo, uma hemácia foi vivendo a vida dela, a própria hemácia fez mitose, só que tem uma hora que ela vai morrer. Quando você precisa substituir essa hemácia, você quer uma célula que funcione como hemácia. Ela tem que ser uma hemácia, ela tem que se comportar como uma hemácia. Então isso é uma consequência muito lógica da mitose. Você faz, em termos práticos, clones da célula-mãe. Porque você quer o mesmo comportamento, você quer o mesmo tipo de expressão de proteínas, o mesmo tipo de dinâmica celular que a célula antes tinha. Então, essa lógica aqui, 1 e 2, número de células em reposição celular, leva a essas consequências 1 e 2, a mesma ploidia e o mesmo comportamento. Então, no caso, revisando, para quem não lembra, diploide e haploide são palavras que a gente usa para falar da ploidia de uma célula. Quando a gente fala que uma célula é diploide, ela tem o conjunto completo de cromossomos da espécie daquele ser vivo que ela é. Então, por exemplo, o ser humano, a quantidade padrão, a quantidade completa de cromossomos que a gente tem, são 46. Quando a gente pegar uma célula nossa, do ser humano, que é diploide, ela é uma célula 2N, por isso que existe esse 2N aqui, 2N, igual a 46. Então ela tem o conjunto completo. No caso, existe a célula que tem a metade da quantidade de cromossomos padrão da espécie. Essa célula a gente vai chamar de célula N, ou chamada também de célula haploide. No caso, as células mais famosas haploides são os gametas. Elas têm que ter a quantidade pela metade de cromossomo, porque vai ter a fusão dos gametas na fecundação. Então você vai somar, até matematicamente faz sentido aqui nesse caso, N mais N vai dar 2N. Por exemplo, um espermatozoide N fecundando um óvulo N vai dar uma célula 2N, que seria o zigoto, é a primeira célula do ser vivo. Então é só uma revisadinha para a gente entender o que significa 2N e N. No caso, aqui a gente tem um esquema bem simplesinho para mostrar o seguinte. Essa célula aqui de cima vai ser considerada a célula-mãe, ou seja, ela vai dar origem a novas células. Se essa célula é 2N, quando ela faz mitose, você tem que gerar outras células que também são 2N. Então aqui a gente tem, no caso, duas células que aparecem sendo 2N. Primeira coisa que tem que ser observado quando a gente vê uma imagem estática, que nem essa que está sendo mostrada no slide. Dá a impressão que a célula-mãe, que está aqui em cima, fez a mitose e aparecem duas novas células filhas, que seriam essa aqui de baixo. Se você pensar desse jeito, o resultado final da mitose seriam 3 células, porque a mãe continuaria e aparecem duas novas células filhas.
Isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado em vídeos na internet, nos próprios livros, em esquemas que não são vídeo. O esquema que não é vídeo, ele mostra as 3 células ao mesmo tempo. Cuidado, no final das contas era uma célula que se dividiu e no final você tem 2. Não são 3 células o final da mitose. Cuidado com essa noção matemática que isso pega muita gente. Então o que a gente vai estudar no final das contas? A gente vai estudar a divisão celular. No caso, a divisão celular que a gente vai começar a estudar é a mitose. E a mitose faz parte de uma coisa mais ampla chamada ciclo celular. O que seria o ciclo celular? É um período, é uma faixa de tempo entre o surgimento de uma célula, essa célula, imagina uma célula qualquer que acabou de aparecer por mitose, até a hora que ela própria, que acabou de aparecer, consegue gerar células filhas. Então é uma faixa de tempo entre o nascimento de uma célula e a hora que ela própria começa a conseguir se reproduzir. Então quando a gente fala do ciclo celular, ele é basicamente dividido em 2 momentos. O momento da divisão celular em si, que é a mitose, agora tem que tomar muito cuidado. Mais oficialmente, mais biologicamente correto possível, a mitose é só a divisão do núcleo da célula. Popularmente, em laboratórios, se você fizer uma graduação em biologia ou em qualquer outra área que mexa com divisão celular, é comum as pessoas falarem que uma célula acabou de fazer mitose. Quando a pessoa fala popularmente que ela acabou de fazer mitose, ela estaria falando que a célula inteira acabou de se dividir. Só que oficialmente a mitose é só quando o núcleo se divide. Vai ter um momento, quando a gente vai estudando as fases da mitose, que a gente vai ver que dentro de uma célula só vão ter 2 núcleos separados. Isso quer dizer que já aconteceu a mitose, o núcleo já foi separado. Só que falta você soltar o citoplasma da célula para você fazer 2 células independentes. Então essa hora que você solta o citoplasma da célula, a gente chama isso daqui, ó, de citocinese. É só você lembrar de cito aqui no caso de citoplasma, essa parte aqui de citoplasma, e cinese é só você lembrar de cinema, de cinética, do Kinect, do Xbox. Essa palavra, cinese, Kinect, quer dizer movimento. Então é como se o citoplasma estivesse se movimentando para soltar a célula e aparecerem 2 células no final das contas. Então a divisão celular você pode dividir, revisando, né, como a mitose, que é a divisão do núcleo em si, e a citocinese, que é a divisão do citoplasma para poder soltar as células. Se a célula não tiver nesse momento de divisão celular, vem essa parte de baixo aqui do esquema, que a gente chama de intérfase. Intérfase seria o momento em que a célula está entre 2 divisões consecutivas. Tá? A célula, quando ela não está se dividindo, ela basicamente está na intérfase. É como se fosse a vida dela sem se preocupar com a divisão celular. Só que quando ela está nessa vida, fazendo as atividades corriqueiras dela sem se preocupar com a divisão celular, ela pode querer começar a fazer uma divisão celular. Então, de qualquer forma, quando ela começa a se programar, quando ela começa a se preocupar com a divisão celular que vai começar, ela já está numa intérfase. Então, de qualquer forma, ou uma divisão celular ou a atividade corriqueira da célula vai sair de um momento de intérfase. Nesse momento, eu gosto de usar um exemplo bem facinho, que é o seguinte: quando você está sentado usando o seu PC, usando o seu notebook, você está sentado fazendo a sua atividade corriqueira de mexer nas coisas, de usar a internet, de usar o Facebook e assim por diante. Se você quer se levantar para ir ao banheiro, você vai sair da posição sentado para começar a se levantar para ir para o banheiro. É a mesma coisa aqui. É só a gente fazer a analogia que a intérfase é como se fosse o momento da célula sentada. Ela está lá fazendo as atividades que ela precisa. Se ela precisar começar uma atividade nova, que seria a mitose, ela já estava sentada, então ela vai sair desse estado sentado para começar a mitose, que seria, na nossa analogia, você já está sentado, mexendo no computador, você precisou se levantar, então você está saindo do estado da intérfase nesse caso. Chegamos então nessa imagem aqui, uma das várias imagens que eu vou usar, para mostrar o que significa a intérfase e a mitose. Eu vou passar o ponteiro nessa parte aqui, nessas setas, que no caso são a intérfase. Toma muito cuidado com isso daqui, porque essa intérfase que está sendo mostrada aqui nessa imagem é a intérfase que a célula está se preparando para começar uma divisão celular. Não é aquele outro momento da intérfase que eu disse ali atrás, que ela pode estar desempenhando as funções normais da vida dela. Essa intérfase da imagem é a intérfase que ela se prepara para fazer mitose. E aqui, continuando o ciclo, onde eu estou passando aqui o ponteiro, nós temos a mitose em si.
Então você pode até dar uma olhada na imagem, né? Se você for somando cada fase da intérfase, ó, essa fase chamada G1, ela pode durar 9 horas. Essa fase chamada S dura 10 horas. Essa fase G2 dura 4 horas e meia. E a mitose em si é uma etapa muito mais rápida. Durou aqui, no caso dessa imagem, 30 minutos. A gente vai ver o porquê que isso daí acontece. Quando a gente entra aqui no caso, estou passando o ponteiro em toda essa parte aqui, ó, do ciclo, essa parte é a mitose em si. Então você tem várias subdivisões. A gente precisou dar nome para cada uma dessas horas para ficar mais fácil da gente entender o que está acontecendo. Então a gente tem uma fase chamada prófase, uma fase chamada metáfase, uma anáfase, outra chamada telófase, e a gente vai ver que esse estrangulamento que está acontecendo aqui no citoplasma, aqui ó, bem no meio, essa hora aqui é a divisão do citoplasma que eu tinha comentado ali atrás, que a gente chama de citocinese. É a hora que o citoplasma precisa começar a migrar de um lado para o outro para soltar, para arrebentar as duas células. Aqui também nessa imagem dá para ver aquilo que eu tinha comentado, que a gente tem basicamente aí ó, uma célula que está terminando de se dividir, só que os núcleos já estão separados. Olha só, você tem um núcleo aqui do lado direito e você tem um núcleo aqui do lado esquerdo. Ou seja, oficialmente a mitose aqui já terminou, porque mitose significa a divisão dos núcleos. Por agora a gente não vai se preocupar com o que significa cada uma dessas etapas. Isso aqui é só para a gente dar uma olhada, que a gente pode dividir bem esse ciclo em intérfase e em mitose. Então vamos resgatar de volta esse conhecimento. 1 dividido por 2 dando 2. No caso da vida celular, dividir significa multiplicar. Isso é importante. Isso vem um conceito super importante agora. Para eu multiplicar uma célula, eu preciso produzir células iguais ao que era a célula-mãe. Então, para isso acontecer, eu tenho que dobrar tudo o que a célula tem de conteúdo. Se eu quero produzir uma célula, vamos dar um exemplo bem hipotético. Eu sou uma célula que eu tenho 10 mitocôndrias, aquela organelazinha que faz a respiração. Se eu quero produzir duas células filhas que também tenham 10 mitocôndrias, o que essa célula-mãe tem que fazer primeiro? Ela tem que dobrar a quantidade de mitocôndrias, então ela passaria a quantidade de mitocôndrias para 20, para depois, na hora de dividir, separar de volta 10 para cada célula filha. Então isso tem que ficar muito claro. Por quê? Porque você vai dobrar a sua quantidade de material genético para depois, na hora que você fizer a sua multiplicação, cada célula filha vai receber a quantidade certa de material genético. Nessa hora aqui é a hora da brincadeira, para a gente fazer uma analogia de brincadeira, é a hora do Black Friday brasileiro. Por quê? O Black Friday brasileiro tem a mania de ser tudo pela metade do dobro. Ou seja, se você pega um preço, dobra esse preço e depois divide pela metade, o preço final é a mesma coisa que o preço antes de você dobrar. É a mesma coisa que vai acontecer aqui. A célula vai fazer o momento de Black Friday dela. Ela vai dobrar tudo que ela tem, ou seja, ela vai ficar com tudo em dobro para depois dividir. Então o resultado é a mesma quantidade que eu tinha antes de eu dobrar. Por quê? Porque eu preciso de células filhas com a mesma quantidade de tudo que a célula mãe tinha. Tá? Então mais uma vez a gente tem aí coisas que a gente pode usar como analogia. Essa parte aqui do verdadeiro amor nunca se desgasta. Quanto mais se dá, mais se tem. O que isso quer dizer? Quanto mais eu divido o amor, mais eu tenho o amor. É a mesma coisa aqui. Quanto mais eu divido a célula, na verdade eu estou multiplicando essa quantidade. É só mais uma brincadeira aqui para a gente relembrar do conceito que dividir é multiplicar. Então tá aí, para quem está pegando o gancho das coisas, qual que é o momento que a célula vai se preparar para dobrar tudo o que ela tem? É a fase da intérfase. Por isso, é uma das razões que a intérfase geralmente demora muito mais do que a mitose em si. A intérfase é um momento de grande preparação, ela tem que ativar genes específicos, ela tem que dobrar todo o material genético que ela tem, toda a quantidade de organelas, a quantidade de citoplasma em si ela tem que dobrar. Então isso é uma coisa muito mais demorada do que a divisão celular em si, do que a mitose. Então tá aí, na intérfase ela dobra o conteúdo para na hora da divisão tudo voltar à quantidade normal. Então a gente tem esse esqueminha aqui embaixo, por exemplo, uma célula mãe. Chegou na hora da intérfase, ela multiplica todo o conteúdo que ela tem. Na hora da divisão celular, ela faz essa distribuição entre as células filhas, aí aparece ó, a célula mãe e uma nova célula, a célula filha. Cuidado aqui, por quê? Aqui é um debate filosófico muito grande, tá? Dependendo do autor que você estudar,
dependendo do cientista que você for falar e pedir a opinião dele, cuidado, tem muita gente que fala o seguinte: uma célula mãe existia no começo, terminou a mitose e você tem duas células filhas. Tem gente que vai falar o seguinte: a célula mãe continua lá e ela deu origem a só mais uma célula, que seria uma célula filha. Isso é questão de ponto de vista. Tá? Nesse esquema que eu coloquei aqui, você pode ver que você está saindo aqui no canto, estou passando aqui o ponteiro, está saindo de uma célula mãe, aí quando você chega lá no final você tem a mesma célula mãe e uma célula filha nova. Isso é questão de ponto de vista. Tá? O que interessa é, você tem uma célula só no começo e duas células no final, que praticamente, em termos práticos, essas duas são clones da que existia antes. Então tá aí, o que a gente tem que falar da intérfase? Resgatando mais um pouquinho, a intérfase é o que a gente já conhece. É a vida normal, é a vida corriqueira dela. É aquele exemplo que eu dei da pessoa que está sentada, mexendo no notebook, mexendo no PC dela. Olha só essa frase aqui, ó. A intérfase pode significar o preparo ou não para a divisão dela. Volta para aquela analogia. A pessoa ela pode estar sentada, usando o computador dela, se preparando ou não para levantar. É a mesma coisa aqui. Intérfase é a vida corriqueira. Pode estar se preparando ou não para fazer a divisão dela. Se ela não estiver preparando, né, se ela não está se preocupando em começar uma divisão celular, o que ela está fazendo? Os filamentos de DNA dela estão descondensados. Por quê? Porque os genes têm que estar sendo lidos naquela hora. O que significa a molécula de DNA não está apertadinha, não está toda condensada? Significa que ela pode ser lida. Nesse momento aqui, a melhor analogia que eu acho, que não vai prejudicar muito, é você comparar o filamento de DNA descondensado com uma folha de papel desamassada. Se você escreveu qualquer coisa numa folha e você amassa a folha, você não consegue ler o que está escrito lá dentro. É mais ou menos o que acontece aqui com o DNA. Se ele estiver todo enrolado, condensado, os genes que estão dentro dele não conseguem ser lidos. Então, para efeitos práticos aqui, quando ela não está se preparando para a divisão, ela está fazendo a síntese de proteínas dela. Tá aqui, ó. Isso é basicamente o que a célula faz na vida dela, síntese de proteínas. Então isso é uma coisa típica da intérfase, ela está em atividade. Tudo isso aí que está entre parênteses, RNA-M, RNA-T, RNA-R, RNA polimerases, isso tudo é o que faz parte da síntese de proteínas. Então você espera encontrar todas essas moléculas quando a célula não está se preparando para se dividir. Tudo bem? Quando ela vai se preparar para a divisão dela, aí sim ela vai começar a duplicar todo o material que ela tem. Tudo, citoplasma, organelas e assim por diante, inclusive, que no caso aqui vai ser super importante, o material genético dela. Tá ok? Então vai ter uma duplicação de todo o material genético da célula. Então tá aí. A gente vai voltar a fazer aquela divisão que a gente já tinha visto no esquema, no outro slide ali atrás. A gente pode dividir a intérfase basicamente em 3 fases. Fase G1, fase S e fase G2. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber, uma coisa que eu vou bater sempre a tecla, é o porquê dos nomes. Por que a gente usou a letra S? Porque S, do inglês e também do português, né? Mas no caso é porque esse S veio do nome em inglês. De sínteses, quer dizer momento de síntese. A palavra sínteses pode ser produzir alguma coisa, começar a montar. Então, no caso, essa fase S vem do momento de síntese de novas moléculas de DNA. Você está duplicando o seu material genético, então você está produzindo mais material genético. Por isso que essa fase foi chamada de fase S. A gente usou a letra G porque do inglês esse G vem de gap, que quer dizer intervalo. Então, depois desse slide aqui eu vou mostrar uma imagem que vai ficar bem tranquila, que dá para entender o seguinte. Começou a intérfase. Vamos dizer que a célula começou nesse segundo a intérfase. Qual a fase que ela vai entrar? Ela vai entrar na fase G1. Então é o primeiro intervalo. Ela vai se preparar, ela vai ativar alguns genes, todo o maquinário dela vai começar a se preparar. Depois que ela saiu da fase G1, ela entra na fase S. Então tá aí, ó, bem simbólica a fase que ela tá, S. Então ela começa a sintetizar tudo o que ela precisa, principalmente novas moléculas de DNA, ou seja, ela está duplicando o material genético dela. Depois que ela sai da fase S, ela entra na fase G2. O que isso quer dizer? É o segundo intervalo que vai vir antes da mitose que vai começar a acontecer para valer. Então a ordem seria G1, S e G2. Tá aqui então uma imagem que dá para ver bonitinho aqui, ó.
Aqui meu ponteiro está bem no comecinho da fase G1. Então vamos lá, a célula está se preparando para dividir. Estamos na intérfase. Qual a primeira parte? G1. Então ela tem que cumprir todo esse primeiro intervalo, ou seja, esse gap 1. Depois ela entra na fase S. Então está aqui, ó. Qual que é a principal característica da fase S? Duplicação, ou seja, síntese. Estou sintetizando novas moléculas. Terminei a fase S. O que eu vou fazer? Eu vou entrar no segundo intervalo, ou seja, o gap 2. Coisas vão acontecer aqui, que a gente vai ver mais para frente. Terminei a fase G2, a subfase G2. Onde que eu entro agora? Agora que você vai começar a mitose em si. Então, mais uma vez, essa imagem mostra o seguinte, estou passando aqui o ponteiro na mitose. Então, a mitose é só essa partezinha aqui. E o resto é o quê? É a intérfase. No caso, essa intérfase que está sendo mostrada é aquela intérfase onde ela se prepara para fazer uma divisão celular. O que a gente tem aqui então? A gente tem mais uma imagem, tá? Eu coloquei várias imagens aqui só para a gente ver o mesmo conceito acontecendo. Então, o meu ponteiro está aqui no comecinho da fase G1, então ela tem que passar por toda essa fase G1. Terminou a fase G1, entra na fase S, que basicamente é a duplicação de todo o material genético com outras coisas. Acabei a fase S, para onde eu entro? Fase G2. Acabei a G2, aí vem essas setinhas coloridas. Cada uma está simbolizando uma fase da mitose em si. Aí é que eu vou entrar na mitose e ela vai acontecer para valer. Agora a gente vai chegar num gráfico que é super importante. Por quê? Esse gráfico ele vai mostrar a relação entre a hora que a gente está no ciclo celular e a quantidade de DNA que eu tenho numa célula. Não se espante quando você ouvir falar na palavra gráfico. Geralmente as pessoas entram em pânico quando ouvem falar gráfico, porque lembra de matemática. Ainda mais quando ela sabe, que é o que eu vou falar agora, que um gráfico sempre está expressando uma função entre as coisas. Aí é que a pessoa enlouquece quando ela ouve a palavra função. Função é só para dizer que uma coisa varia em função da outra. Então esse gráfico aqui, ele mostra a função da quantidade de DNA de uma célula em relação à fase do ciclo celular, porque uma coisa está variando em relação à outra. Então olha só, nesse eixo aqui, que eu estou passando o meu ponteiro, está mostrando a quantidade de material genético que uma célula tem. Depois a gente vai ver que isso não quer dizer a quantidade de cromossomos, e sim a quantidade de material genético. Então a gente colocou um valor simbólico C e um valor simbólico 2C. Isso a gente já tem mais ou menos uma noção, porque a gente já sabe que na hora que chega na fase S da intérfase, ela dobra a quantidade de material genético. Então, qualquer letra, qualquer valor que a gente colocasse aqui, a gente ia ter que ter o dobro dele, porque quando a gente chegasse na fase S, ele tem que dobrar. Então a gente sai, no caso aqui, de C para 2C. No caso, a gente tem aqui nesse eixo de baixo, onde eu estou passando o meu ponteiro, a gente tem as fases do ciclo celular. Então o que a gente está vendo? A gente está vendo bonitinho aqui na ordem, ó, G1, S, G2 e mitose acontecendo. Aí a célula entraria de novo, né, para fazer uma mitose. Então seria G1, S, G2 e a mitose acontecendo. Quando a gente parte aqui para esse eixo, vai ver a quantidade de material genético. Olha só como é que as coisas se encaixam, como é que as coisas fazem sentido. No momento G1, a célula tem uma quantidade C de material genético. A gente sabe, ela passou por G1, não mexeu em nada no material genético dela. Olha a fase S, que quer dizer duplicar. Lembra? S, síntese, estou produzindo novas moléculas. Então, quando eu passo pela fase S, o que tem que acontecer com a minha quantidade de material genético? Tem que dobrar. Então, está ali, ó, 2C. Olha só, na fase S eu saí de C e subi para 2C. Beleza. Agora eu tenho uma quantidade de 2C de material genético. Quando eu continuo passando pela fase G2, ó, a minha quantidade não muda, porque na fase G2 eu não estou mexendo na quantidade de material genético. No caso, agora eu vou passar pela mitose em si. Lembrando que a mitose é a divisão dos núcleos. Então, se eu dobrei a quantidade de material genético, na hora que eu fizer a mitose, por que desce? Ó, por que você tem essa caída aqui no gráfico? Porque eu estou distribuindo a minha quantidade de material genético entre as duas células novas. Então, é esperado que essa quantidade de material genético diminua. Então vamos lá, vamos dizer que a célula vai continuar, vai fazer mais uma mitose. Então ela vai passar por G1, então ela desceu a quantidade dela, ela tem C de material genético, está aqui, ó. Chegou na fase S, o que acontece? Dobra a quantidade de material genético, então ela vai para 2C. E aqui, na G2 não se altera nada, e no M, que significa mitose,
cai de novo a quantidade de material genético, porque ela está distribuindo tudo o que ela dobrou para as células filha. Então, olha só, aqui nessa imagem, a gente consegue ver também o conceito da Black Friday, que eu fiz aquela brincadeira. O conceito estaria aqui, ó. Vou fazer uma analogia aqui. É como se a fase G1 fosse uma semana antes da Black Friday. Chegou na véspera. O que a loja faz com o preço? Ela dobra. Então seria essa fase S aqui, ó. Aí o preço está dobrado. Aí quando chega no dia, o que acontece? O preço cai de novo. Ou seja, a fase M da mitose seria a fase do desconto. Tá vendo nessa analogia nossa da Black Friday e da célula, como que a quantidade volta para a mesma? Se eu tinha uma quantidade C, eu subi para 2C e a mitose reduz para C. Tudo bem? É como se fosse aqui, ó, eu tinha um preço X, vamos dizer que a televisão custasse R$1.000. Lá, antes, na véspera, eu dobro esse preço para 2.000. A pessoa vai lá na loja, ela vê que o preço está 2.000 e no dia da Black Friday eu reduzo pela metade, ou seja, cai de volta para 1.000. A pessoa vai achar que teve um super desconto, mas na verdade voltou para o mesmo preço que era antes. A célula adora brincar de Black Friday. Ela fica pegando a quantidade de material genética dela, que era C, aqui no exemplo, passa para 2C, não acontece nada em G2 e na mitose ela reduz novamente, então volta para a mesma coisa, tá ok? Então tá aí, isso é uma coisa super importante, tá? Importantíssima que vocês vão entender o que vai dar se der problema nisso. A célula, ela tem os checkpoints. É a hora que ela para o que ela está fazendo e ela vai ver se está tudo ok. Tudo que ela fez, ela vai ver, ela vai dar uma revisada em tudo que ela fez para ver se está tudo ok. Então, esses checkpoints são os pontos de supervisionamento dela. Onde é que a gente tem checkpoint? A gente tem checkpoint na fase G1, na fase G2, na S a gente tem checkpoint e até mesmo na mitose a gente também tem. O checkpoint é bem parecido com aquilo que a gente já conhece, para quem joga videogame, que é aquela hora que você chega no save point, ou seja, você chegou ali, você salva. Continuando o jogo, se der algum problema lá pra frente, você não conseguir resolver, geralmente a gente volta pro save point e continua o jogo, a gente começa de novo. É bem parecido esse conceito que a célula faz. Se ela está no checkpoint, ela viu que alguma coisa deu errado, ela pode voltar, retroceder e começar tudo de novo para ajeitar o problema. Ela consegue fazer essas coisas. Isso é muito interessante. Então a gente tem aqui a imagem, por exemplo, a gente tem aqui, ó, essas barrinhas vermelhas que eu estou circulando aqui, passando aqui meu ponteiro, são os momentos de checkpoint. Então, por exemplo, ó, vamos começar na ordem como se a célula fosse fazer uma mitose. Então a gente está aqui, ó, meu ponteiro está no G1, então ela tem que cumprir esse momento G1, ó. Então olha só, cumpriu. O que acontece quando terminou o G1? Na verdade não terminou ainda, né? Está quase ali terminando, ela faz um checkpoint. Então ela tem um checkpoint no G1 para ver se está tudo ok. Beleza, está tudo ok. Então ela continua. Entramos agora na fase S. Então ela vai, ó, cada quadradinho desse aqui, ó, azul, significa uma etapa que ela vai passando. Cheguei aqui, terminei fase S. Aí ela começa G2. Vai passando. Cheguei num checkpoint. Então o que ela vai fazer nesse checkpoint no finalzinho de G2? Ela vai revisar tudo que ela fez desde o último checkpoint. É como se ela tivesse salvo aqui o jogo, né? Naquele exemplo nosso do videogame. Se deu alguma coisa, ela pode voltar, ela pode arrumar tudo que ela fez e vem aquela pergunta, e se não der? E se não der para ela arrumar tudo que ela fez? Ela vai ativar alguns genes e ela, em prol do bem maior, ela se mata. Uma coisa chamada suicídio celular programado, ou seja, uma coisa chamada apoptose. A célula ela vai se matar. Quando ela não consegue corrigir o erro que ela teve, ela ativa alguns genes que são responsáveis por uma coisa chamada do suicídio celular. Tudo bem? Então, ela tem basicamente dois destinos se ela não consegue, quer dizer, dois destinos no checkpoint, né? Ela pode retroceder e ajeitar tudo que ela precisa, ou se ela não conseguir, ela ativa o suicídio celular e ela se mata. Então aqui no caso a gente tem G2, acabou de terminar o checkpoint, aí ela começa a mitose, ó. E você tem aqui no caso, por exemplo, mais um checkpointzinho acontecendo na mitose. Então ela está sempre se auto-supervisionando. E temos uma pergunta importantíssima agora. Olha só. Agora, vou ler a pergunta. O que aconteceria se a célula, de alguma forma, ela perdesse a capacidade de se auto-supervisionar nessa tarefa do ciclo celular? Isso é uma coisa bem dramática.
Uma coisa é você ter os seus checkpoints, você revisar o que você fez e você ter duas alternativas. Beleza, eu consigo consertar, então eu volto, ou eu não consigo e ativo meu suicídio celular. Outra coisa é você perder a capacidade de se auto-supervisionar. Então, erros podem começar a acontecer, podem começar a acumular, e a célula não vai ter a noção que isso está acontecendo. O que isso pode levar? Pode levar a uma coisa super famosa chamada câncer. Tá ok? Então tá aí, o câncer, ele é um resultado de um erro de supervisionamento da célula. Beleza? Com consequência disso, como ela não consegue mais se supervisionar, o que vai acontecer? Ela não vai ter noção se ela tem que parar ou não de fazer mitose. Então, quando você perde esses seus checkpoints, você começa a dividir. Se você é uma célula, você vai começar a dividir uma mitose atrás da outra. Você faz mitose e vai fazendo, até a hora que vai aparecer uma massinha que você pode detectar num exame no médico, que você pode sentir, por exemplo, passando para o ser humano, né? Você pode sentir ao toque um nódulo que apareceu em um lugar que você não tinha visto, ou se você faz um exame no médico, ele detecta a presença de uma massinha de célula que não estava lá da última vez que você foi ao médico. Isso é o tumor, tá ok? Então, como que as coisas vão acontecer? A célula tem os checkpoints dela, perdeu o checkpoint, não tem mais a capacidade de se auto-supervisionar. A probabilidade é que ela comece a se dividir que nem louca. Mitose atrás de mitose aumenta a quantidade de célula. O que isso vai gerar? Vai gerar o nosso conhecido aqui, tumor. Tudo bem? E esse tumor, eu vou mostrar no próximo slide, ele vai ter dois caminhos. Ou ele vai ser um tumor que vai ficar lá mais ou menos indiferente ao que está acontecendo com o corpo, então a gente chamaria esse tumor de benigno. Ou pode acontecer que esse tumor ele entre num estado alterado de comportamento, que é o câncer em si, que a gente chama, que pode ser um sinônimo para o tumor maligno. Ele vai começar a ter uma atividade muito diferente de uma massinha só que fica lá parada e que não influencia muito no resto do corpo. A gente chega então nessa pergunta, uma curiosidade, por que o nome seria câncer? Então, por que o nome é câncer? Qual a razão? Olha só, uma imagem aqui de uma célula cancerígena ou cancerosa. Essa célula aqui ela já está com o comportamento dela alterado. Ela já é considerada uma célula que representa o câncer. Olha só como ela tem esses prolongamentos aqui, ó. Ela solta esses prolongamentos que vão começar a influenciar a atividade de outras células que estão em volta dela. Ela pode começar com esses prolongamentos a produzir ou a roubar uns vasos sanguíneos para ela. Então ela tem esses prolongamentos aqui que o pessoal, que os cientistas, quando viram isso, acharam muito parecido com os prolongamentos que a gente tem aqui, por exemplo, no nosso amigo caranguejo. Tudo bem? E o caranguejo não é à toa que o símbolo de câncer no zodíaco é um caranguejo. Por quê? Porque a palavra câncer, em grego, significa caranguejo. Então, é uma analogia que o pessoal fez, que os cientistas fizeram, pelo comportamento, pela aparência mesmo, pela morfologia da célula cancerígena, parecer com caranguejo, então a gente colocou, os seres humanos colocaram o nome da célula como câncer, ou esse estado alterado de célula como sendo câncer. Então tá, então a gente faz uma revisão aí do que seria o câncer. Primeira coisa, nós temos um erro de supervisionamento. O que isso acontece? Isso gera um tumor. Por que gera o tumor? Porque começou a acontecer várias mitoses descontroladas. Esse tumor, ou seja, esse acumulado de célula, tem dois destinos. Ou ele é o chamado benigno, quer dizer o quê? Quer dizer que aquela massa de célula que está ali não muda o comportamento dela, fica mais ou menos ali estática, não influencia muito o resto do organismo. Ou você tem o nosso maligno, que vai ser o estado de câncer, ou seja, quando a célula já começou a emitir aqueles prolongamentos que dão a aparência do caranguejo, ela já está num estado maligno, ela já começa a se comportar como uma coisa meio independente no corpo. Então, basicamente isso, um tumor pode gerar um estado benigno ou um estado maligno chamado de câncer. Só uma observação, o benigno não quer dizer que ele faça bem. O benigno é só para a gente usar uma palavra que seria o contraste de maligno. Ter um tumor benigno não quer dizer que isso vai ser bom para o seu corpo, só quer dizer que ele não faz diferença quando compara-se com a atividade daquela massa maligna, ou seja, com aquela massa de células que já são consideradas o câncer.
New cells are aqui formed by cell division, in which one cell splits to só pra become gente ter two uma cells. noção de várias Cell células division vistas aqui no involves two microscópio processes. fazendo In the a first, divisão called celular. Só pra nuclear gente ter uma division, noção the de como nucleus que isso aqui divides. aconteceria. In the second process, cytokinesis, the cytoplasm divides, producing two cells. To become two cells. Cell division involves two processes. In the first, called nuclear division, the nucleus divides. In the second process, cytokinesis, the cytoplasm divides, producing two cells. Então, o vídeo mostra, né? É interessante porque a gente consegue ver ao microscópio várias células fazendo mitose. E no caso, a narradora fala o que a gente já sabe, que a divisão celular seria basicamente dividida em duas etapas. No caso, a mitose em si, que é a divisão do núcleo, e depois a citocinese, que é a divisão do citoplasma. Então, beleza. Agora a gente vai entrar na mitose em si, que a gente já sabe que é uma parte específica da divisão celular, que no caso seria a divisão do núcleo. É uma parte muito específica. Mais uma vez, é aquela coisa que eu sempre vou frisar. Por que o nome mitose? Porque do grego, mitos, essa palavra mitos quer dizer mexer com fios. No caso, quem são esses fios que estão sendo mexidos, que vão ser trabalhados quando a gente estiver falando da mitose? São os cromossomos, ok? O cromossomo nada mais é do que um fio, ou seja, ele é como se fosse um fiapo, estou aqui circulando a palavra fio, ok? Que está jogado lá dentro do núcleo. Esses fios, esses conjuntos de fios, são os próprios cromossomos e eles vão começar a mudar bastante o jeito deles para eles conseguirem ser manipulados de um lado e para o outro na hora que a divisão celular for acontecer. Então daí que vem a escolha dessa palavra mitose para falar desse tipo de divisão celular. A gente vai ver com muita calma o que vai acontecer com os cromossomos, como que ele se condensa, como que ele diminui de tamanho para ficar mais fácil de transportar de um lado para outro. E então tá aí, né? Respondendo essa pergunta, por que o cromossomo entraria nesse grau máximo de condensação? Condensação, no caso, vai ser o cromossomo ficar cada vez mais enrolado, cada vez menor, cada vez mais apertado. Por que ele precisa fazer essa condensação toda? Porque ele, na hora da divisão celular, é uma repetição do que eu já acabei de falar, né? A gente vai precisar puxar cromossomo para um lado e puxar cromossomo para o outro. Ou seja, como se fosse puxar para a esquerda e puxar para a direita. Por quê? Porque você vai ter novos núcleos sendo formados. Então, alguns núcleos novos precisam de cromossomo e o outro também precisa. Então, a gente vai ficar nessa brincadeira de puxar cromossomo de um lado para o outro. Quando você condensa um cromossomo, ele fica mais fácil de ser transportado de um lado para outro. Isso a gente vai ver bem também nos vídeos. Só uma observação, quando a célula não está fazendo a divisão celular, o nosso cromossomo ele fica descondensado, ou seja, fisiologicamente quer dizer quando a célula está funcionando na vida normal dela, no estado normal dela. Os cromossomos estão descondensados porque os genes precisam ser lidos. É aquela revisão do que a gente tinha falado naquela outra hora. Se o papel, a bolinha de papel está amassada e tem alguma coisa escrita nela, você não consegue ler. Agora, se a bolinha você desamassa, você vai desamassando o papel, você consegue ler o que está escrito lá. Mesma coisa com o cromossomo. Se você for desapertando, desdobrando o cromossomo, dá para ler os genes que ele tem. Então a gente está vendo aí, a gente já sabe, né, que a divisão celular tem dois momentos, a mitose, que é a divisão do núcleo em si, e a citocinese, a divisão do citoplasma. Qual dessas vai acontecer primeiro? Certamente tem que acontecer primeiro a mitose. Então primeiro os núcleos vão ser divididos para depois o citoplasma se dividir. Revisando o que a gente já falou, o termo mitose, no senso comum é quando toda a célula já se dividiu. Só que oficialmente é só a divisão do núcleo. Então tá essa pergunta aí, ó, estaria isso conceitualmente correto? Falar que a mitose é a divisão total da célula? Não. Conceitualmente, até o que a gente decidiu como padrão, né? O certo é falar que a mitose é a divisão do núcleo. E pra gente, já que a gente está falando de quem que a gente decidiu, né, chamar ou não, mais uma vez a gente precisa dar nome às coisas. O ser humano só consegue entender as coisas se ele categorizar, se ele der nomes e se ele dividir em categorias. O que a gente fez? A gente fez a mesmíssima coisa com as horas, com as fases muito marcantes da divisão do núcleo. Então a gente foi dando nomes para ficar mais fácil da gente comunicar e entender o que cada parte, o que cada momento faz. Tudo bem? No caso, vai entrar aqui uma das manhas mais antigas da biologia, que é essa frasezinha para a gente memorizar as fases da mitose. Prometa, Ana,
telefonar. Essa é uma das manhas mais antigas. O que a gente tem? Esse pró de prometa é a primeira fase chamada de prófase. Essa fase aqui, ó, em vermelho, o meta de prometa, é a metáfase. Essa parte aqui, o ana, no caso, vai ser a anáfase. E essa parte aqui, que está escrito tele, porque tem que formar a palavra telefonar, só que na verdade faz referência à fase chamada telófase. Então, na ordem, nós teremos as fases chamadas prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então, nós temos essa manha aí, super antiga, super velha, para a gente memorizar as fases da mitose. O que a gente vai começar a fazer agora? A gente vai começar a ver o porquê dos nomes, tudo bem? Por que a gente escolheu o nome prófase? Esse pró, né? Protos, quer dizer antes, primeiro, rudimentar, primitivo. Então, se a gente deu o nome dessa fase de prófase, é como se ela fosse a primeira fase, a fase antes. Eu sublinhei qual que é o significado mais interessante para a gente aqui, para a gente entender a mitose. Então, protos quer dizer antes. A segunda fase, que é a metáfase, meta, do grego, quer dizer várias coisas. Pode significar meio, pode significar mudança, pode significar modificação. No caso, qual que é o significado que interessa para a gente? Esse significado chamado meio. Então, tem alguma hora que alguma coisa acontece na mitose que o meio da célula vai ficar bem evidente. O próximo nome da próxima fase vem disso aqui, anáfase. Nesse caso, essa palavra aná pode ter todos esses significados aqui, ó, separação, contra, contrário. Então, está aqui sublinhado o significado que mais interessa para a gente, que seria separação. Então, mais uma vez, vai ter alguma hora que na mitose uma separação vai ficar bem clara acontecendo. Então, a gente vai descrevendo, a gente foi escolhendo, né, essas palavras para ficar bem fácil da gente entender. E chega a telófase, por quê? Porque telos quer dizer fim. Então, resumindo, a gente tem a fase aqui, a fase antes, a fase do meio, a fase da separação e a fase do fim. Por isso que existe esse tipo de nomenclatura. Uma observaçãozinha é que prometáfase pode aparecer em alguns livros, pode aparecer em alguns vídeos. O vídeo que vai ter no final dessa apresentação usa muito essa nomenclatura prometáfase. A gente já sabe que pró significa antes, né? Então prometáfase seria o começo da metáfase, ou seja, uma horazinha antes de começar a metáfase em si. Então é só uma observação. Classicamente a gente só tem essas: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Só que, por desencargo de consciência, eu vou colocar isso daqui, porque vários livros, né, às vezes mais aprofundados, vão usar essa nomenclatura de pró-metáfase. Então tá aí. A gente tem uma imagem que mostra, bem esquematicamente, aquele ciclo ali de cima a gente já sabe, né? Então eu vou colocar, por exemplo, o meu ponteiro aqui em G1, então a gente já sabe. G1 vai acontecer, ela se prepara, chegou na fase S, ela duplica tudo o que ela precisa, inclusive material genético, por isso que a fase é chamada S. Aí começa a fase G2, que ela é o gap 2, o intervalo 2. Terminou esse intervalo, vem essa setinha aqui que significa a mitose em si. Quando a gente pega essa setinha que está aqui, a gente vem aqui para baixo, ó. Então se a gente fosse seguir a ordem que a mitose vai acontecendo, a gente teria isso daqui, ó. Prófase, que é a fase do começo. Olha a prometáfase ali, ó. Seria antes de chegar à metáfase. Olha a fase chamada metáfase. Lembra que meta significava meio? Se a gente olha aqui o comportamento da célula, a gente vê que tem esse monte de bastãozinho aqui, ó, bem alinhado no meio da célula. Que a gente vai ver que são os cromossomos que estão alinhados aqui no meio da célula. Por isso que essa fase foi chamada de metáfase, porque tem alguma coisa no meio que é bem característica. Quando a gente vai para a próxima fase, chamada de anáfase, relembrando que aná queria significar separação, contrário, né? O que a gente está vendo aqui, ó? A gente está vendo coisas se separando. Esses bastõezinhos que estavam no meio da célula lá na metáfase estão sendo puxados cada um para um lado. A gente vai ver que esses bastõezinhos nada mais são que os cromossomos. Então, ó, é muito característico visualmente aqui essa separação acontecendo, indo para uma parte da célula e indo para outra parte. Por isso que a gente escolheu o nome chamado de anáfase. E aqui no final, ó, ou seja, telos, final, a gente tem o final da mitose acontecendo. Dá uma olhadinha nessa imagem. Aqui eu já tenho um núcleo
praticamente formado, essa parte de cima, e aqui embaixo eu tenho outro núcleo formado. E a gente já sabe que mitose significa divisão do núcleo. Essa imagem aqui, que está aqui por último, ela está mostrando duas fases ao mesmo tempo. A telófase terminando, ou seja, a divisão do núcleo já praticamente pronta, e o estrangulamento da célula aqui no meio. Ó. Quem que eu estou apertando aqui no meio? O citoplasma. Eu tenho que soltar o citoplasma para produzir duas células independentes. Então está aqui, a gente tem essa imagem que simboliza tanto a intérfase quanto as partes mais marcantes de cada fase da mitose. Prófase, prometáfase, metáfase, anáfase e a telófase junto com a citocinese. O que nós vamos começar agora? Eu vou começar uma descrição breve de cada etapa da mitose. Então, o objetivo é ir do mais abstrato para o mais concreto. Então, eu faço primeiro uma descrição de o que acontece em cada etapa, depois a gente vê vídeos e vê fotos para a gente vendo, reconhecendo essa descrição que eu fiz e vendo como é que funcionam essas lógicas todas. Então, vou lá. Na prófase, que era aquela fase primeira, fase de início, né, primitiva, o que vai acontecer? Primeira coisa, os cromossomos vão precisar ser condensados. O que significa condensar o cromossomo? Significa fazer com que ele fique menor, fique mais apertado, fique mais pelúcia. Por incrível que pareça, ele vai parecer um cromossomozinho de pelúcia, assim, todo fofinho, todo apertadinho. Quando eu vou diminuindo o tamanho do cromossomo, deixando ele mais condensado, fica mais fácil de eu levar o cromossomo de um lado para o outro. Eu acho que talvez aí pelos alguns vídeos que a gente já viu, dá para ter ideia, o que a gente falou também lá no comecinho, na hora que eu preciso distribuir o material genético entre as células, isso nada mais é do que jogar cromossomo para um lado e jogar cromossomo para o outro. Então, quanto mais condensado ele tiver, mais apertado, mais fácil fica de eu mexer com esses cromossomos. Tá? Então tá aí, para melhorar o transporte. Só que quando eu começo a condensar o cromossomo, é como se eu estivesse amassando a bolinha de papel que tinha uma frase escrita. Quando eu for amassando a bolinha de papel, eu não consigo ler a minha informação que estava nela. É a mesma coisa que no DNA. O cromossomo, que nada mais é uma molécula de DNA, quando a gente vai condensando, ou seja, quando a gente vai apertando o cromossomo, os genes não conseguem ser lidos. Então a atividade daquela molécula, né, a atividade do cromossomo, ela para como um todo. Por quê? Porque está acontecendo um impedimento físico. Outra coisa que vai acontecer aqui é a formação dessa coisa chamada fuso mitótico, que é o que vai espetar no cromossomo. É como se fosse uma teia de aranha assim que vai ser solta e vai prender no cromossomo e puxar alguns para um lado e puxar alguns para o outro, né? Esse fuso mitótico ele é formado por uma substância chamada microtúbulos, que é o que eu estou passando aqui o meu ponteiro, e existe uma movimentação. Se eu vou soltar como se fosse uma teia para puxar as coisas, eu vou fazer esse movimento para os polos. A célula você pode considerar que ela tem polos. Aí você pode, dependendo de como você estiver olhando a célula, você pode falar que existe um polo esquerdo e um polo direito, um polo norte, um polo sul. Mas não importa. O que importa é que algumas coisas vão ser puxadas para o lado esquerdo ou norte, sei lá, e outras puxadas para o lado direito ou sul. Tudo bem? Isso é uma coisa que também vai acontecer lá na prófase. E a outra coisa é a fragmentação da carioteca. Lembrando que carioteca significa aquela pelezinha, aquela membraninha que dá formato ao núcleo. Por que eu tenho que fragmentar essa carioteca? Porque no final das contas, quem vai ser puxado de um lado para o outro são os cromossomos. Então, se tem alguma coisa me impedindo de acessar os cromossomos, o que a célula vai fazer? Ela vai destruir essa estrutura. Os cromossomos a gente sabe que ficam dentro do núcleo, então eu mando a pelezinha do núcleo embora para fazer o cromossomo ficar fácil de eu soltar aquela minha teia e puxar ele de um lado para o outro. Então a gente já está começando a entender mais ou menos como as coisas funcionam aqui. Na metáfase, né, que a gente já sabe que meta ali no caso vai significar meio, coisas vão começar a acontecer. Por exemplo, ó, aquela fragmentação da carioteca continua e quanto mais eu vou destruindo a carioteca, mais os cromossomos começam a se soltar. Eles vão começar a ficar soltos ali pelo citoplasma. Nessa hora, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, é a hora que o cromossomo é mais visível, é a hora da divisão celular que é mais fácil de enxergar um cromossomo. E ele fica naquela famosa forma, a forma de X. Tá? Isso pode dar, isso quando a gente for falar numa aula de estrutura do DNA, a gente vai clarear muito isso daí. Tem muita gente que confunde e acha que o cromossomo ele tem esse formato de X. Quando você vai na internet fazer pesquisa, e dependendo do livro, se ele não for um livro muito claro, ele vai dar a entender que o cromossomo é uma molécula
gordinha na forma de X. Isso está errado. Quando ele está na forma de X é porque ele já está duplicado. Aí você tem que lembrar lá daquela fase S, quando a gente estava falando da intérfase. Ele nada mais é do que uma grande molécula. Quando ele duplica, ele vai ficar com duas moléculas presas uma na outra, que vai dar esse aspecto de formato de X. Isso eu vou mostrar mais pra frente aqui num slide, que tem uma animaçãozinha que vai ficar tranquilo. Então só observa, só toma cuidado, que nessa hora que ele é o mais visível, a gente chama de cromossomo metafásico, que é a hora que a internet, que basicamente 90% das imagens da internet mostram o cromossomo, mas ele não é assim na verdade. Nessa hora, que ele forma, né, esse formato em X, ele tem um lugarzinho que fica tipo na cintura dele, que a gente vai chamar de cinetócoro. O cinetócoro é a região do cromossomo onde aquela teia, ou seja, na verdade aquele fuso mitótico consegue grudar para puxar o cromossomo de um lado para o outro. Tudo bem? Então o cinetócoro é uma região que vai receber o fuso mitótico, tá? E é uma estrutura que vai fazer a ligação com esses fusos e vai permitir que o cromossomo seja puxado ou para um polo ou para o outro. Nessa hora que os cromossomos vão conseguir ser acessados e conseguir ser puxados para um lado para o outro, eles vão ser organizados num lugarzinho chamado esse daqui, ó, placa equatorial. Ou seja, olha só o sentido, né, dessa fase levar o nome de metáfase. Meta significava meio. Equador, quando você pensa no planeta, no nosso planeta Terra, é aquela faixa que divide o planeta no meio. Dá para você fazer aquela polarização. Para cima é norte e para baixo é sul do Equador. É a mesma coisa aqui. Todos os cromossomos vão ser alinhados bonitinhos no meio da célula. Por isso que a gente chama de meta. E a gente escolheu essa região onde eles são jogados no meio, a gente escolheu chamar de placa equatorial. É como se fosse o equador da célula. Então tá aí, é o meio da célula. O nome dessa fase vem disso daí, porque os cromossomos estão no meio, ou seja, eles estariam em meta, no meio da célula. Relembrando que os checkpoints eles estão ativados, eles estão em atividade e a célula está supervisionando o que ela faz. Depois, qual fase que vai acontecer? Vai acontecer a fase da anáfase. Lembrando que aná significava separação, movimento contrário. Ou seja, a gente vai ver que nessa hora os fusos mitóticos vão começar a puxar o cromossomo de um lado para o outro e eles vão separar umas coisinhas chamadas cromátides irmãs. A gente ainda não falou de cromátide irmã, eu não mostrei ainda o que é uma cromátide irmã, não se preocupa, que isso vai vir no próximo slide, né, nos próximos vídeos. Só que a gente tem que saber que nessa hora acontece a separação das cromátides irmãs. Ou seja, é por quê? Porque o fuso mitótico, que é aquela teia de aranha, né, que eu tinha feito a analogia, está puxando o cromossomo para lados opostos. Então ele meio que vai soltar a estrutura do cromossomo em dois e cada uma dessa parte vai para um lado oposto do outro. Tudo bem? É nessa hora que eu vou fazer a distribuição do material genético entre as células filhas que vão aparecer. Ou seja, lembra lá naquele gráfico que tinha aquela montanha, né, que subia e descia, que eu fiz a analogia do Black Friday do Brasil? É nessa hora que se a célula tinha uma quantidade de material genético 2C, por exemplo, ela vai voltar a distribuir esse 2C entre as células filhas, ou seja, cada célula filha vai ter uma quantidade C. É nessa hora aqui da anáfase que isso acontece. Vai dar para ver bem legal nas imagens e nos vídeos. E isso aqui é uma coisa super interessante, que é o seguinte: nessa hora pode acontecer um erro, que é um erro de distribuição dos cromossomos. Então você pensa, por exemplo, que se existe uma célula de 46 cromossomos e ela precisa dobrar essa quantidade para depois distribuir entre as células filhas, cada célula filha tem que receber 46 cromossomos. Só que se ocorre um erro na anáfase, pode acontecer de uma célula receber mais cromossomo do que a outra. Então uma recebe 40 cromossomos, a outra recebe uma outra quantidade, nada a ver. Então isso é um erro. Esse tipo de erro de distribuição de cromossomo, a gente chama esse que está escrito aqui embaixo, que eu estou passando aqui o ponteiro, que chama aneuploidia. Lembrando que está aqui, ó, ploidia, tudo bem? Então é só lembrar que ploidia significa quantidade de cromossomo. Então esse erro chamado aneuploidia é um erro de distribuição dos cromossomos para a célula filha. Então muitos problemas genéticos, muitas aberrações genéticas podem começar a acontecer ou ter origem nesse erro primário de aneuploidia. Então tá aí a explicação. O que seria isso? É um erro de distribuição do material genético entre as células. Então agora nessa imagem muitas coisas vão começar a ficar claras, tudo bem?
Aqui tem um esquema bem simples de um cromossomo. Então aqui está um cromossomo. Ele é uma grande molécula, ok? Ele tem começo. Então, por exemplo, eu vou colocar o meu ponteiro aqui. Seria o começo do cromossomo, a gente vai percorrendo o cromossomo inteiro até chegar no fim do cromossomo. Numa aula mais explicativa, que a gente falar de estrutura de DNA, a gente sabe, eu vou deixar mais claro que o que monta esse cromossomo nada mais é que a molécula de DNA. O que importa para a gente aqui? Aqui importa mostrar que esse cromossomo seria o mais próximo da atividade normal dele. Então tem um cromossomo que ele não está condensado ainda. A próxima imagem que vai aparecer, olha só, o cromossomo já está nesse formato de X. Meio maluco, mas é um formato de X. O que isso quer dizer? Eu dupliquei o cromossomo, ou seja, eu dobrei a quantidade de material genético que ele tinha. É só você pensar o seguinte, se aqui eu só tinha uma fita, né, como se fosse um fiapo de cromossomo, quando eu passo para cá eu tenho dois. Ó. Eu tenho um que está aqui desse lado esquerdo, e eu tenho outro que está desse lado direito. É isso que eu vou chamar de cromátide, que eu tinha dito lá naquela fase que a gente descreveu a anáfase. O que isso quer dizer? Olha a legenda aqui embaixo. Né? Eu tenho um cromossomo, ele ainda está descondensado, só que ele está com material genético dobrado. Ele tinha uma fita e agora ele tem duas fitas. Como que eu posso chamar isso? Eu posso chamar de cromátides irmãs. Nessa fase aqui, primeira, esse fio eu posso chamar de cromátide. Então esse seria um cromossomo sozinho e ele já seria uma cromátide em si. Quando ele dobra a quantidade de material genético dele, ele tem que produzir outra cromátide. Essa cromátide nova que apareceu é um clone da cromátide que já existia. E só relembrando, essa duplicada de material que ele faz é na fase S da intérfase. Lembra que a fase S é a que ele duplicava tudo que ele precisava, inclusive a quantidade de material genético? Isso é o que significa duplicar a quantidade de material genético. Ele ainda é um cromossomo, isso tem que ficar muito claro. Não são dois cromossomos que estão sendo mostrados aqui. Ele é um cromossomo, só que ele tem duas cromátides. Tudo bem? Como são duas cromátides, a gente chama de cromátides irmãs. É como se elas ficassem juntas, próximas, como se fosse uma irmã da outra. Então eu ainda tenho um cromossomo só que ele duplicou a quantidade de material genético, ou seja, ele está com duas cromátides. Aqui vem uma imagem para simbolizar o quê? Por que ele ficou mais colorido desse jeito? Parece que ele está mais gordinho. Quer dizer que eu estou simbolizando que o cromossomo condensou. Lembra que ele precisa condensar para ser transportado de um lugar para o outro? Então aqui essa imagem já simboliza a condensação dele. Então ele está condensado, ele está com material genético dobrado. Como é que a gente sabe que ele está com material genético dobrado? Que ele tem duas cromátides, ó, uma aqui, que eu estou passando o ponteiro, e a outra aqui, ó, do outro lado, tudo bem? Então ele ainda tem as cromátides irmãs. E a próxima imagem é só para mostrar que pode acontecer essa soltura das cromátides irmãs. Olha só, agora eu tenho dois pedaços de cromossomo, tá? Um soltado do outro, um solto, né, do outro. Então tá aí, ó, tenho dois cromossomos separados. O que isso está simbolizando? Está simbolizando aquela fase que a gente tinha descrito antes, que eu consigo puxar uma cromátide para um lado e outra cromátide para o outro, e eu solto essas cromátides e agora eu começo a ter um estado que eu tenho dois cromossomos. Então a biologia ela pode ser muito chatinha nessas horas, porque cada momento eu posso chamar de um nome diferente. Então se a gente for revisar essa imagem no começo, volta lá para o começo, lá para a esquerda, que é onde meu ponteiro está. Aqui eu tenho um cromossomo só, que seria feito de uma cromátide. Chegou na fase S, ele duplica o material genético que ele tem. Então ele é um cromossomo ainda, só que ele tem quantas cromátides? Duas. Quando chegar na prófase da mitose, ele precisa condensar todo o material genético dele. Então ele está aqui, ó. Ele ainda é um cromossomo, só que ele tem duas cromátides condensadas, então ele está mais gordinho. Quando chegar na anáfase, eu vou conseguir separar uma cromátide da outra. Nesse momento, que é o que eu falei que a biologia é meio chata, quando acontecer a soltura dessas duas cromátides, cada uma dessa cromátides separada você já pode dizer que é um cromossomo diferente do outro. Tudo bem? Isso aqui vai ficar bem mais claro quando a gente olhar o vídeo acontecendo. Então tá aí, as cromátides irmãs já separadas e eu já posso começar a chamar que existem dois cromossomos. Então vamos dar uma olhada
Isso ainda não é uma coisa bem esquemática ainda, só para a gente ver como que aconteceria com 2 cromossomos. Então vamos ver aqui. Esse esquema ele vai resumir muito as etapas. O que interessa aqui para a gente entender o que vai acontecendo com os cromossomos durante algumas fases principais, tanto da intérfase quanto da mitose. Depois a gente se preocupa em entender cada etapa quando eu for passando os vídeos. Então a primeira coisa está aí, ó. Eu tenho 2 cromossomos. Eles têm uma cromátide só? Sim, cada cromossomo é formado por uma cromátide só nessa imagem aqui. O que vai acontecer? Pensa na intérfase. Fase S, o que cada cromossomo vai fazer? Duplicar a quantidade de material genético. Então aqui eu já consigo ver, vou passar aqui meu ponteiro, ó, cada cromossomo está naquele formato de X. O que quer dizer? Cada pedaço desse X é uma cromátide que está presa nesse cromossomo. Então aqui eu tenho 2 cromossomos, cada um com 2 cromátides. O que vai acontecer agora? Esse cromossomo ele vai condensar. Então nessa imagem até ficou melhor para ver, ele está um pouquinho menor em relação ao tamanho, ele está mais fofinho, ele está ficando mais pelúcia. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele está condensado. Mais uma vez a gente lembra que ele precisa condensar para ser melhor transportado. Então olha só o que vai acontecer nessa próxima etapa. A gente tem aqui, ó, já simbolizando a mitose terminando de acontecer. Então para cima vai acontecer o resultado de uma célula filha. Olha lá, ela está recebendo 2 cromossomos, e para baixo a gente tem a outra célula filha que aparece no final da mitose, também recebendo 2 cromossomos. O que você tem que ficar super ligado quando você olha essa imagem aqui? Esses 2 cromossomos estão simbolizando uma célula. Então eu tenho uma célula com 2 cromossomos. Terminou a mitose? Olha só, terminou. Então eu tenho que ter uma célula com 2 e a outra célula aqui embaixo também com 2, para fazer jus, para fazer sentido com aquela lógica que a gente já vinha falando. A mitose produz 2 células que têm a mesma quantidade de cromossomo da célula mãe. Então, se esse esquema começou em uma célula com 2 cromossomos, tem que terminar com 2 células também com 2 cromossomos. Aqui eu só queria chamar a atenção em uma coisa. Quando o cromossomo está com essas 2 cromátides aqui, ó, onde eu estou passando o meu ponteiro, está aqui, ó, ele tem 2 cromátides. O que começa a ficar claro? Uma dessas cromátides aqui vai para uma célula. E a outra dessas cromátides aqui, ó, por exemplo, essa da esquerda que eu estou passando, iria para a célula de baixo. Aí você vem para esse cromossomo. Uma cromátide dessa, ó, essa da direita que eu estou passando o ponteiro, iria para essa célula. E essa aqui, ó, que eu estou passando aqui o ponteiro, a cromátide de esquerda desse cromossomo, iria, por exemplo, para aquele de baixo. Então fica muito nítido, olha só. Eu tenho 4 cromátides aqui. O que significa? Essas 4 cromátides, 2 vão para uma célula e 2 vão para outra célula. Então dá para ver bem, né, com esse esquema bem simplificado aqui, que a meiose ela reduz a quantidade de cromossomos e reduz pela metade. Isso é outra coisa que tem que tomar cuidado. Não é redundância falar que uma coisa foi reduzida pela metade. Você pode reduzir uma coisa para vários valores diferentes. Você pode reduzir para 1/3, reduzir para 10%. Aqui no caso a gente está reduzindo para a metade. Por quê? Porque eu quero células iguais à célula mãe. Tudo bem? Então vamos passar aqui no caso para a telófase. A telófase é a última fase da mitose. O que tem que estar acontecendo? Nessa hora os cromossomos voltam a descondensar. A gente vai ver no vídeo que nessa hora da telófase aqui, você já tem basicamente 2 núcleos prontos, um em cada lado da célula. Então o cromossomo ele vai descondensando, ou seja, lembra da bolinha de papel? Ela vai desamassando, ou seja, os genes agora vão começar a conseguir ser lidos, então o DNA volta na atividade normal dele. Tá aí, ó, uma nova carioteca para cada núcleo, então o núcleo volta a ser reorganizado. Os cromossomos voltam à atividade normal, porque os genes começam a ser lidos. Então a gente chega agora na citocinese. Relembrando que a citocinese, a palavra cito, no caso para a gente que interessa, é citoplasma. E cinese aqui, de kinect, de cinema, significa movimentação. Então o que significa essa fase chamada citocinese? É a divisão do citoplasma. Não adianta nada eu ter 2 núcleos que já foram divididos, ou seja, terminou a mitose, não adianta nada se eu não dividir o citoplasma. Na hora que eu estou dividindo o citoplasma, é a hora que eu estou dividindo em 2 células mesmo, independentes. Quem vai fazer isso para a gente? São as moléculas, são as proteínas de actina e miosina. Essas são proteínas muito famosas. Quem estudou o sistema muscular lembra que elas estão lá
nos músculos, fazendo contração, fazendo relaxamento. Então a célula também usa a actina e a miosina para fazer essa movimentação, essa contração. No caso, a gente usa mesmo a palavra estrangulamento, não tem problema usar essa palavra, e a célula vai ser estrangulada na região equatorial, ou seja, ela vai ser estrangulada na região do meio dela. Aqueles balões que aqueles mágicos usam, aqueles balões bem compridos, que eles usam para fazer várias formas diferentes, se você pega um daquele balão e você aperta, geralmente ele fica contraído no meio. É mais ou menos isso que a actina e a miosina vão fazer com a célula. Elas vão começar a estrangular e começar a separar o citoplasma. Uma curiosidade aqui é que a célula animal ela faz a citocinese centrípeta, então ela acontece de fora para dentro, é como se tivesse uma contração acontecendo de fora do citoplasma para dentro até separar as células. E a célula animal é centrípeta e a planta, as células vegetais, no caso, fazem a citocinese centrífuga. Então, a citocinese delas começa de dentro e vai arrebentando a célula até chegar do lado de fora. No caso, então, vamos finalmente chegar nos vídeos, tá ok? Primeira coisa que eu quero falar é o seguinte, já dá até para ver na imagem as palavras em inglês, né? Ali cromossomos, com aquela setinha, e ali em cima, aqueles bastõezinhos ali em rosa, está escrito centrossomo. A primeira observação que eu quero fazer é o seguinte, centrossomo e centríolo podem ser usados como sinônimos, tá? Então tem alguns vídeos que você vai encontrar falando que o centríolo produz o fuso mitótico e alguns outros vai falar que o centrossomo é que produz o fuso mitótico. Não está errado, são só formas diferentes de falar a mesma coisa. Então o que vai acontecer? Eu vou mostrando os vídeos e vou comentando os vídeos e pausando nas horas que eu achar necessário para explicar melhor o que acontece. Então a gente vai começar esse vídeo já mostrando a prófase acontecendo, né? Então você tem aqui, olha lá, prófase acontecendo, olha os cromossomos condensando, beleza? Então eles já são feitos de duas cromátides. Os centríolos aqui em cima, eles começam a descer, olha lá, eles vão descendo para os polos, beleza? Então aqui eu tenho um polo e aqui eu tenho outro polo onde os centríolos desceram. Aqui, essa pelezinha azul que está aqui está simbolizando o núcleo, está simbolizando a carioteca. Então o que vai ter que acontecer? Para eu conseguir acessar esses cromossomos que estão aqui dentro, eu tenho que degradar, eu tenho que fragmentar a carioteca. Então a gente vai ver isso daí acontecendo. Outra coisa que tem que observar é o seguinte, dos centríolos vão sair aquelas teias, que eu fiz a brincadeira, né? Que na verdade são os fusos mitóticos, eles vão encaixar no cromossomo. Então fica vendo isso daí acontecer, olha lá. Então seria a prometáfase, aquela fasezinha antes da metáfase. Ó, a carioteca foi embora, os fusos mitóticos estão sendo lançados e eles vão encaixar nos cromossomos. Os cromossomos agora vão ser alinhados bem no meio da célula, olha lá. Que bonitinho, eles todos alinhados no meio da célula. Então seria aqui, ó, essa parte bem aqui no meio das células, a gente pode chamar de equador da célula, a gente pode chamar às vezes também de placa equatorial ou às vezes também de placa metafásica. No final das contas é só para dizer que os cromossomos foram alinhados aqui no meio. E esses tracinhos que a gente tem aqui, onde eu estou passando o meu ponteiro, são os fusos mitóticos que já ligaram nos cromossomos. E se você está com a memória bem legal, você lembra que o lugar onde o fuso mitótico gruda no cromossomo chama de cinetócoro. Então beleza, então está todo mundo alinhado na placa metafásica. Qual que é a próxima fase? É a anáfase. Então lembra que aná significava contrário? Quando eu continuar aqui o vídeo, a gente vai ver que é bem nítido quando aparecer escrito anáfase, cada pedaço do cromossomo vai soltar para um lado. Então você vai ter uma movimentação contrária, olha só. Olha a anáfase acontecendo. Tá aí, ó. O cromossomo que estava duplicado agora se separa, olha lá. Cada conjunto de cromossomo indo para um lado. Então olha só, aqui você tem uma cromátide, outra, outra e outra. Elas vieram para esse lado. E essas cromátides aqui, ó, vieram para o outro lado. Então fica bem nítido que o centríolo ele puxa as cromátides para um polo da célula. Então ele está aqui, ó, puxando para esse polo aqui, e esse centríolo puxou o outro conjunto de cromossomos para o outro polo da célula. Aqui também fica bem nítido porque que o cromossomo tem que duplicar. Ele tem que duplicar porque nessa hora aqui da anáfase você puxa metade para um lado e metade para o outro. Então, por exemplo, se a célula tem 46 cromossomos, ela vai ficar com 46 cromossomos com duas cromátides. Cada cromátide vai ser puxada para um lado nessa hora da anáfase. Então você vai separar bonitinho 46 cromossomos para cada lado. Aqui só dá para ver aqui, né, ele chama de
onde eu estou passando um ponteiro aqui de anel contrátil. Esse anel é que vai estrangular a célula. Então, bem aqui no meio, isso tudo é feito de actina e miosina. Então, fica observando o movimento de estrangulamento mesmo, assim, ó, como se estivesse apertando a célula. Olha lá, ele estrangula a célula. Então, aqui você tem ao mesmo tempo a telófase. Olha lá, os núcleos voltando, se você reparar em cada polo. O cromossomo descondensa, os núcleos voltam a aparecer, então você tem esse azulzinho do núcleo, e bem ali no meio, entre as duas células, terminando a citocinese. Beleza. Agora eu terminei a citocinese e eu tenho duas células independentes. Se você olhar no núcleo dela, cada célula tem a mesma quantidade de cromossomo da outra. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 cromossomos. E aqui eu tenho 1, 2, 3 e 4 cromossomos. Eu vou só voltar um pouquinho no começo do vídeo para mostrar a imagem. Olha quantos cromossomos ele tinha. Ele também tinha, ó, 1, 2, 3, 4 cromossomos. Só que cada cromossomo aqui estava duplicado. Beleza? Então a gente tem, na verdade, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cromátides. Nada mais tranquilo. Se eu tenho 8 cromátides, quer dizer que 4 vão estar em uma célula filha e as outras 4 na outra célula filha, que é o que a gente encontra exatamente aqui, quando a gente passa para o final. Ó. 4 cromátides aqui, 1, 2, 3, 4, e 4 aqui. 1, 2, 3, 4. Beleza. Então vamos lá. Estou colocando outro vídeo aqui pra gente, um vídeo muito bom, que apareceu recentemente aí no YouTube. Vocês ficaram ligados, né, que aqui embaixo tem um link para todos esses vídeos. Às vezes pode acontecer de você pegar um vídeo desse, o link, colocar lá e o vídeo não existe mais. Isso é uma coisa corriqueira que acontece no YouTube. Às vezes o vídeo é retirado de lá, mas não tem importância, porque de qualquer forma eu vou comentando os vídeos aqui e a gente vai passo a passo. Nesse caso desse vídeo tem uma mulher que é a narradora, ela vai ficar bem baixinho falando inglês e eu vou comentando as coisas que interessam pra gente nesse vídeo, beleza? Então esse vídeo começa falando que um adulto humano contém aproximadamente aí 100 trilhões de células. E a gente começa a nossa vida como uma única célula, que é o zigoto. Então volta, né, aquela coisa que a gente já tinha discutido de crescimento, que a gente precisa de mitose para aumentar muito a quantidade de célula. O vídeo mostra aqui pra gente, eu vou passar aqui, ó, crescimento. Então a gente precisa de mitose para crescer e precisa para o que está aqui embaixo, ó, reparo, ou seja, para repor as células que vão morrendo por causa do funcionamento normal da nossa vida. Então bora lá. Então ela vai falar que esse processo realmente dá certo por causa de uma orquestração muito organizadinha das mitoses. Essa imagem agora quer mostrar como se fosse um tecido. Então eu tenho um conjunto grande de células, e aí você tem, por exemplo, várias células fazendo divisão celular. Então tudo isso dá certo por causa dessa orquestração muito bonitinha, muito certinha que vai acontecendo. Essa imagem aqui está mostrando as etapas que vão acontecendo na mitose. Então você sai de uma célula, acontece todo esse ciclo aqui que a gente viu da mitose, e você termina em células, aqui no caso, ó, células filha. Tudo bem? Aí a gente sabe da problemática, é a mãe que continua e aparece uma célula filha, ou na verdade são duas células filhas e a mãe deixou de existir. Isso é um debate filosófico, isso é uma questão de ponto de vista. O que interessa é que nós temos duas células no final da mitose. Então tá aí. No caso, ela vai fazer, esse vídeo vai fazer uma revisão mostrando que, olha lá o problema. A gente já sabe que esse cromossomo que está sendo mostrado aqui, ó, é um cromossomo que já está duplicado, ou seja, está naquele famoso formato de X, e ele duplicou porque ele vai precisar ser puxado na anáfase, cada um para um lado, para cada célula receber uma cromátide. Então existe uma rápida revisão aqui falando da estrutura do cromossomo, falando que ele forma essa estrutura chamada de nucleossomo, que está mostrando aí, que seria o cromossomo enrolado em proteínas que vão ajudar a condensar, que vão diminuindo de tamanho. Isso é mais uma revisãozinha da estrutura do DNA para entender o que acontece lá para frente. Isso daqui é importante, né? Aquela revisão que a gente já fez, que o vídeo mostra aqui na frente, chamado de cromátides irmãs. Então a gente tem essa aqui do lado que eu estou passando o ponteiro, é uma cromátide, e essa que está aqui do lado esquerdo seria a outra cromátide. Duas cromátides, formando as cromátides irmãs, e um cromossomo só. Isso não são dois cromossomos, isso é um cromossomo com duas cromátides. Então vamos lá. O vídeo vai fazer aquela revisão. A gente tem a fase G1, a fase S, a fase G2. Isso tudo faz parte do ciclo celular.
E lá na frente, lá em cima, ó, nós temos as setinhas que significam mitose e citocinese. Tudo bem? Olha só, o vídeo é muito bom, por quê? Porque ele vai mostrar o que vai acontecer aqui. Então o vídeo mostra que nós estamos falando da fase G1, tá ok? Olha o que vai acontecer na G1. G1, a célula vai pegar tudo que ela precisa e dobrar. Isso é uma observação que eu tinha falado lá nas outras horas, nos outros slides que eu tinha mostrado sobre intérfase e mitose. Eu tinha falado que na fase S é a fase que a célula dobra tudo que ela precisa. Dobra tudo que ela precisa em termos de material genético. Agora, em termos de organela, ela começa já na G1, ela já começa a dobrar tudo que ela precisa. Então é por isso, né, voltando a falar, que a intérfase em si, G1S e G2, demoram muito mais do que a mitose em si, porque o gasto de energia e o tanto de trabalho que ela tem é muito grande nessas fases. Então tá aí. Então a imagem vai mostrar que na G1 ela dobra tudo que ela tem, os centríolos dobraram, as mitocôndrias aqui em cima dobraram. Chegamos na fase S. Então olha o DNA aqui, ó, no canto. Vou voltar só um pouquinho. Fica ligado aqui no canto, nessa região, ó. Olha o DNA dobrando, beleza, acabou, está duplicado. Na fase 2 vai falar aqui as enzimas que ajudam no processo também vão ser produzidas. Tranquilo, então a gente está saindo da intérfase, terminando G2. E agora a gente vai entrar, olha só onde é que o vídeo mostrou onde estamos. Estamos na mitose. Mitose é feita do que mesmo? Prófase, anáfase, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então vamos lá, o vídeo vai mostrar cada uma dessas fases. Olha lá. No caso, o vídeo vai fazer a divisãozinha nas 4 clássicas. Ele não usou a pró-metáfase no caso. Vamos lá. Prófase, o que a gente já sabe? Os cromossomos estão duplicados. Olha só o que o vídeo mostra. Dando uma voltinha aqui. Olha lá. Nós temos aqui um cromossomo como exemplo. As cromátides irmãs. Se a gente olhar lá no núcleo, nós temos quantos cromossomos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez, essa célula tem 6 cromossomos. Ela 2N igual a 6. Só que cada cromossomo aqui está com a cromátide duplicada. Tem cromátides irmãs. Então, não confundir e achar que nós temos 12 cromossomos. Nós temos 6 cromossomos, só que cada um está com uma quantidade de material genético duplicada. Então, bora lá. Então, beleza. Então, ela vai falar um pouquinho do citoesqueleto, que vai cair fora para ajudar nessa produção do fuso mitótico. Olha lá os centríolos, ó. Eles estão mostrando, né? Beleza, os centríolos vão começar a fazer o que na prófase? Eles vão começar a migrar para os polos. Então, a gente está vendo aí, ó, a migração dele para os polos. Eles começam a soltar o fuso mitótico, que seriam as teias, né? Que a gente fez aquela comparação. Olha lá o que aconteceu. Eu vou voltar um pouquinho porque foi muito rápido. Olha só. Fica ligado. A carioteca vai embora. Foi tão rápido nesse vídeo que é como se tivesse explodido a carioteca. Ela caiu fora, ela foi degradada e na hora que a carioteca já é degradada, fica observando. Os cromossomos já vão meio que flutuando, eles ficam já soltos no citoplasma. Então isso é coisa da prófase ainda, olha lá. Então tá aí, ó, soltou. Eles estão soltos agora e eles começam a ser ligados no microtúbulo. E a gente sabe que o lugar que ele mostrou ali, ó, cinetócoro, é o lugarzinho onde o microtúbulo liga. Olha para onde todos os cromossomos estão indo. Para o meio da célula. Então fica ligado que ele está mostrando aqui no cantinho, ó, estamos na metáfase. Então, ó, o que ele mostra? Nós temos aqui a placa metafásica, está todo mundo alinhado bonitinho aqui, ou seja, alinhado no meio, estamos na metáfase. O que você espera que aconteça aqui? Que cada cromátide irmã, olha só as cromátides irmãs aqui, ó, cada uma seja puxada para um lado, ou seja, para um polo da célula. Isso é bem nítido, né? Essa movimentação contrária dos cromossomos. Por isso que a gente chamou essa fase de anáfase. Olha lá. Olha as cromátides irmãs sendo separadas. Elas estavam presas e elas vão começar a ser puxadas, cada uma para um polo. Tá aí, ó. Por que ela faz esse formato de V assim quando está sendo puxada? Como é que se fala? Por causa que você puxa o cromossomo pelo meio, ele faz esse formatinho de V. É a inércia do cromossomo, né? Então é por isso que ele fica desse jeitinho aí. Estamos chegando agora na telófase. Final. Telos é o final. Olha só. Cada conjunto de cromátides já está indo para o seu lado.
que vai ter que ser formado em cada polo da célula? Eu quero uma célula completa. A célula completa tem núcleo? Tem. Então eu espero encontrar o quê? Nesse polo aqui vai ser formado um núcleo e nesse outro polo também vai ser formado um núcleo. É o final, estou chegando no final. Por isso que eu chamo de telófase. O vídeo vai mostrar meio que a telófase acontecendo ao mesmo tempo que a citocinese. Então olha lá. Olha lá. Ele vai falar aqui, ó, seria essa região aqui onde vai ser estrangulada, beleza? Aqui é o anel contrátil. E aqui vão aparecer carioteca de um lado e de um outro. Olha lá. A carioteca aparecendo, eles descondensaram e agora terminando a citocinese bem ali no meio, olha lá. Vou conseguir separar duas células individuais. Esse é o meu objetivo quando eu termino a mitose. As células têm que ser, claro, iguais à célula-mãe. Então, mais uma vez revisando, na prática, temos que ter células que são clones uma da outra. Aí, ó, o vídeo vai fazer aquela comparação da citocinese, mostrando que a citocinese na célula vegetal, no caso aqui seria uma célula de planta, mostrando que essa citocinese ela é de dentro para fora, ou seja, é aquela que era centrífuga. Então tá aí mostrando, né? Terminando aí a citocinese e separando duas células que terminaram de fazer a mitose. O que o vídeo vai mostrar aqui pra gente, ó? O que são essas formazinhas aqui verdes que apareceram? Aqui são os checkpoints. Então o vídeo está revisando pra gente aquilo que a gente já sabe dos checkpoints, ó. Checkpoint em G1, checkpoint em G2, checkpoint na mitose. Quer dizer o quê? Os pontos de checagem que a célula se autossupervisiona, que ela para ver se ela fez tudo certinho. Então aí no caso, o vídeo vai mostrar, olha lá. Ele pode fazer com que a célula pare de dividir. Por exemplo, aqui no caso, o G1 deu problema. Olha lá. Então a célula pode fazer o quê? Ela pode parar, ela pode cometer o suicídio celular que a gente falou, que seria a apoptose, né? Várias coisas vão influenciar. Olha lá, o checkpoint ali da G2, tem o checkpoint da mitose. Então o vídeo é bom porque ele revisa muita coisa pra gente. Seria lá o último checkpoint, seria o checkpoint dos fusos, né? Para ver se está tudo certinho na hora de puxar para cada lado na hora de fazer a anáfase. Isso daqui que o vídeo está falando pra gente são coisas que influenciam, tá? O ciclo celular para ver se está tudo certo. Então, por exemplo, fatores de crescimento, o tamanho da célula, deixa eu colocar aqui, ó, fatores de crescimento aqui em cima, o tamanho da célula aqui no meio, o estado nutricional da célula, são todos fatores que contribuem para a regulação do ciclo em si. Então, contribuem até para a existência e para a hora que o checkpoint vai apitar ou se ele não vai apitar. Se está tudo certo ou não para ele continuar. A regulação do ciclo celular, né? Muito importante. Então tá aí. Então, nós temos aí a revisão. Uma célula fez a intérfase, entrou na mitose, terminou a citocinese ali em cima e produziu duas células novas. Relembrando que isso acontece em frequências diferentes, em taxas diferentes. Tá? A nossa pele, por exemplo, está fazendo mitose toda hora para repor células que são perdidas. Outros tipos de células raramente se dividem, o vídeo está falando aqui, ó. Pessoas adultas, neurônios adultos, né? Neurônios e células musculares raramente se dividem, raramente fazem mitose. Então é para ter essa noção, né? Que não é toda célula que está toda hora fazendo mitose. Então tá aí. A acurácia da mitose, a acurácia dos checkpoints, a acurácia da intérfase, ou seja, o quão específico isso é que vai ditar se a mitose vai ter sucesso ou não na hora de acontecer. Tudo bem? Então esse vídeo termina, é um vídeo muito interessante e a gente continua aqui a nossa aula. Esse vídeo que a gente tem aqui é só um vídeo mais interessante para a gente ver a mitose acontecendo por microscópio mesmo, microscópio óptico. Então a gente vai ver que não é tão simples assim, por isso que a gente precisa dar o nome para as coisas, as nomenclaturas de cada fase. Então vamos lá, esse é um vídeo mais rápido, só para a gente ter noção, tá aí, ó. Tá falando que é um tipo de microscopia, que a gente está vendo isso acontecer por microscópio. Tá aí, ó. Esses bastões que a gente está vendo grossinhos aí já são os cromossomos duplicados.
coisas que são muito nítidas quando a gente está vendo a mitose pelo microscópio. Vai ser a organização bem no meio, ou seja, na metáfase, e aquela puxada que acontece na anáfase. Olha lá. Então o vídeo mostra pra gente que aqui os cromossomos já estão todos alinhadinhos, bonitinhos, na placa metafásica. Então vai ficar muito claro na hora que eles forem puxados de um polo para o outro. É bem legal de ver, olha só. Olha lá a anáfase acontecendo. Então dá para ver bem isso acontecendo. Mais uma vez, vou repetir aqui o vídeo. Olha lá a anáfase, movimentos contrários. Agora o que vai ficar interessante é o seguinte. Esse polo aqui ainda dá para ver mais ou menos os cromossomos aqui, esses bastõezinhos aqui, ó. Dá para ver os bastões. Agora vai ser interessante ver que na hora que entrar na telófase, todos esses bastões individuais que a gente tá vendo aqui, eles vão virar uma maçaroca cinza, não vai dar para identificar mais nada. Então fica bem claro, na hora que eles começam a descondensar, eles não ficam mais visíveis ao microscópio. Olha só. Olha lá. Eles vão descondensar, então fica vendo que vai virar uma maçaroca lá cinza, ó, pronto. Virou uma massa cinza que não dá pra gente saber mais nada do que está acontecendo. E essas setinhas que estão mostrando? As setinhas estão mostrando aqui, ó, o estrangulamento da célula, bem nessa região. Então a gente vê acontecendo bem legal, pelo microscópio óptico, que dá para ver legal, dá para ver a metáfase, organizando no meio os cromossomos, a anáfase, ou seja, o movimento contrário, e deu para ver bem legal ali a citocinese, o estrangulamento da célula. Para fechar essa aula de mitose, um vídeo bem interessante do embrião de mosca. A gente vai ver o quanto que acontece, o tanto de mitose que acontece, para ver como é que embrião precisa crescer. Embrião é mitose atrás de mitose, que você tem que produzir um ser vivo novo. Então, esse vídeo é bem interessante para a gente ver o quanto de mitose e quão orquestradas são essas mitoses que acontecem para ir produzindo o ser vivo, o novo organismo, né? Olha só que interessante esse vídeo aqui. Outra coisa que fica bem nítida, né? Dá para ver muito bem a anáfase acontecendo. Você vê as bolinhas soltando. Essas bolinhas seriam um conjunto de cromossomos sendo puxado de um lado para o outro. Olha o tanto de mitose que acontece. Parece uma onda de mitose que vai passando por dentro do embrião. Isso dá para ver que mitose é uma coisa que dá muito certo, é muito tranquilo, é um mecanismo de crescimento aqui no caso. A gente estaria usando a primeira lógica das aulas, olha só. Então a gente chega no final, olha o tanto de célula que a gente já tem aqui. O tanto de célula. Se eu voltar no comecinho e colocar aqui, ó, a gente vê, olha o tanto de célula que a gente tinha no começo, cada pontinho desse aqui sendo um núcleo, ó, a gente sai dessa quantidade de célula e a gente chega nessa quantidade de célula. Então esse vídeo ele é ótimo, ele é excelente para mostrar a primeira razão do porquê acontece mitose. Aumentar em quantidade, crescimento, eu preciso produzir muitas células. Então tá aí, para quem quiser dar uma aprofundada no tema, eu coloco aqui a bibliografia que eu usei para montar essa aula. Esse livro aqui, o Campbell Biology, é um livro muito bom, um livro-texto em inglês. É uma bíblia quase da biologia para ensino médio. O Amabs e Marto, da Moderna Plus. Bio, da Sônia Lopes. E um outro livro mais aprofundado, é um livro de graduação de biologia, o DCEL, o famoso DCEL. Tá aí também. Então é isso, gente. Essa aula de mitose. Fica ligado que vai ter mais aula, eu vou postando várias aulas e vamos nessa.